Amigos queridos, reunidos em torno do Evangelho de Jesus, nos recolhemos nesta hora para fazer vibrar em nós os sentimentos mais purificados, o doce enlevo que vibra em nossos sentimentos delicados, o aconchego sublime dos amigos espirituais que, em nome de Jesus, nos envolvem nesta hora, neste clima de paz, neste ambiente espiritual imantado das vibrações do bem e da verdade, entre corações tão amigos, encarnados e desencarnados. Formamos nesta hora a nossa sintonia, expressando o nosso desejo sincero de aprendermos a servir em nome de Jesus. Que as páginas vivas do seu Evangelho de amor, Senhor, despertem-nos para dias melhores, no vigor do bom ânimo, na coragem da fé e na esperança de progresso. Onde quer que haja dor, onde quer que haja desesperança, possam haver corações misericordiosos trabalhando e servindo em seu nome, para que as aflições terrenas, Senhor, sejam aplacadas pelos seus tarefeiros, que de longe vêm para socorrer a humanidade da terra. E é neste clima de gratidão pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, que em seu nome, Senhor, e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e dentro das aflições terrenas, as aflições superlativas dos transtornos mentais e das ideações suicidas. O Evangelho diz que podemos chamar o suicídio inconsciente motivado pela embriaguez dos sentidos, pela loucura. Todas as vezes que o nosso pensamento não está alinhado às leis divinas, nós estamos expressando os nossos núcleos doentes e eles serão sempre alvo de interferências espirituais negativas. Isso significa dizer que não há tormento que não sejam processos que incluam um processo obsessivo. Não há ideias suicidas que não estejam vinculadas a induções perniciosas de espíritos perversos, chamados obsessores. Mas não são os obsessores que nos induzem a fazer aquilo que não tem referência em nós. Isso seria impossível. Os espíritos nos induzem a fazer aquilo que tem referência em nós, que tem matriz profunda em nosso campo mental. Então, esses espíritos não são os iniciadores do nosso mal, eles só potencializam o mal que nós abrimos para expandir em nós. Então, nós estamos falando que sempre a causa é um descontentamento, e a palavra descontentamento inclui aborrecimento, inclui insatisfação principalmente, né? Inclui não aceitação, revolta, derivações da inconformação. Os espíritos estão desgostosos, inconformados, injuriados e descontentes com o planejamento reencarnatório? Se estão, porque nunca receberam de nós
um amparo suficiente para podermos modificar esse equívoco de interpretar que somos vítimas da família de alguém do passado ou no presente. Não sendo vítimas, nós somos os responsáveis pela nossa vida estar como está. E se nós aceitarmos minimamente as leis de Deus, nós vamos entender que estamos na posição mais adequada e justa para o nosso progresso espiritual. Então, esse estado que nós estamos chamando de um estado rebelde do nosso pensamento, se não for como eu quero, eu não fico mais, ou eu estou sofrendo tanto que não aguento a minha própria dor e preciso que alguém me socorra na minha dor. E é tão difícil, pasmem, encontrarmos amigos que nos socorram verdadeiramente na nossa dor. Que entendam o nosso processo, o nosso momento, o nosso tempo evolutivo e que tenham um compasso de benevolência para aguardar que floresçam em nós sementes lúcidas. Então, esse tempo compassivo precisa despertar em nós a compaixão pelos que sofrem. E muitas vezes, quando nós estamos com um dos nossos que passa por esses processos, nós entramos nos nossos desequilíbrios também. Porque a reação daquele que está junto de nós, seja o transtorno mental, seja as ideações suicidas, tem a ver conosco. Tem a ver com todos nós. Porque é da nossa responsabilidade moral sermos irmãos. Sermos próximos, sermos caridosos. Então, vamos pensar na nossa casa, quando alguém dos nossos está desatinado por dores profundas daquela alma, vamos pensar se nós também não nos desequilibramos igualmente. Só que assumimos o pretenso papel do que sabe e do que quer conduzir. Mas às vezes estamos tão desequilibrados ou mais do que o outro. E sem a humildade de reconhecermos isso em nós, nós não teremos um plano lúcido para saber qual é o objetivo, então, desse relacionamento na minha vida, desse filho, desse pai, dessa irmã. Qual é o objetivo que eu trouxe para o meu progresso? É muito importante nós pensarmos sobre isso, porque muitas vezes alguém já desistiu da existência por alguma questão relacionada a nós mesmos, conosco. Tramas escusas de um passado remoto. E quando o espírito quer desistir, ele está nos dizendo, eu não tenho forças. E ele está dizendo, não tenho forças, porque ainda não construiu valores que lhe dariam esta força. Por exemplo, a fé, que geraria esperança. Por exemplo, a aceitação do fato do seu espírito, do seu momento evolutivo em que se encontra. Se alguém lhe auxiliasse desde pequeno a aceitar a existência na Terra com alegria, que mostrasse um mundo novo que ele poderia viver diferente do que viveu no passado. Mas como a grande maioria está preso no passado, cheio de culpas. E quando nós estamos na culpa, nós não estamos com os olhos abertos para a reparação, para o ajuste com a lei, que redimiriam as nossas culpas. Nós estamos entrando na terapêutica espírita ao espírito que assim vive, para mostrarmos que a doutrina espírita tem como legado levar ao outro o entendimento do ser espiritual que ele é. Se todos nós compreendêssemos o ser espiritual que nós somos, o quão mais tranquilo seria a nossa existência na Terra,
seríamos espíritos mais humildes, mais cordatos, seríamos espíritos com aceitação da realidade do planejamento, e da aceitação para a resignação é um processo contínuo que vai se estabelecer naquele coração. Portanto, quando nós falamos assim, olha, é a insatisfação, ela vem de uma dificuldade de aceitarmos com gratidão fatos do nosso planejamento reencarnatório. Façam uma pergunta a vocês mesmos, escrevam e passem a refletir durante a semana. Qual aspecto do meu planejamento reencarnatório eu não aceito? Eu não aceito. E todos nós temos um, que ainda relutamos. Uns mais, outros menos. Para que nós possamos aferir em nós a aceitação do planejamento reencarnatório. Porque quando eu aceito, eu não vou desistir da existência, obviamente. Então, faz parte da terapêutica espírita, a casa espírita, nos socorrer para compreendermos a necessidade espiritual que trazemos, o nosso processo reencarnatório, e entendermos que aquilo é um bem que a misericórdia de Deus nos possibilitou colocar, e passarmos a ser espíritos um pouco mais, vamos dizer, satisfeitos com o plano de Deus por nós. Tendo estabelecido esta aceitação, a caminho de uma possível resignação, nós vamos começar a abrir o nosso sentimento para sentir o bem que estamos recebendo da vida, das pessoas, do mundo. Quando nós sentirmos no fundo do nosso ser o bem que estamos recebendo, aquele bem nos traz um contentamento íntimo tão grande que nós queremos demais que outros compartilhem conosco o bem que estamos recebendo. Quantas vezes, não é mesmo? Nós recebemos um bem, estamos num estado de bem-estar espiritual e falamos, meu filho poderia estar aqui, minha mãe poderia estar aqui, meu irmão poderia estar aqui. Porque para receber também. E é nesse ponto, esse é o ponto que poderíamos chamar um ponto de transformação da aceitação do planejamento reencarnatório para a gratidão. Porque é uma escalada de sentimentos. Então nós vamos aceitando e vamos sentindo o bem que aquelas pessoas, que aquela situação nos causa, e vamos querer fazer o bem a outro. Quando nós já estamos no estágio de fazer o bem para o outro, mesmo o bem que eu recebi, eu estou começando a desenvolver a gratidão. Olha que maravilha que é essa virtude. A gratidão, ela nasce da solidariedade. Ela nasce do bem que eu recebi e que quero reproduzir para os outros. Porque a gratidão não é nós escrevermos para alguém gratidão. Nós estamos confundindo gratidão com agradecimento, e são coisas muito diferentes. Eu posso agradecer o que recebo, mas ainda não ter a gratidão. Quando eu vou saber que é verdadeiramente gratidão? Quando eu passo a ser solidário com o sofrimento do outro como alguém foi com o meu. Isso é gratidão. Então, nós podemos dizer assim, que entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. Quando o processo de crescimento emocional e espiritual liberta o espírito da sombra em que se aturde, nele se apresenta a luz da verdade, que é o discernimento em torno dos valores significativos que o integram no concerto harmônico do cosmos. É um pensamento de Joana de Ângeles. Então,
a nossa responsabilidade nesse momento do planeta em que as estatísticas de suicídio crescem a cada minuto? Qual é a responsabilidade nossa da Casa Espírita em criarmos condições para usarmos a terapêutica do Evangelho nesses nossos irmãos? Porque a terapêutica espírita é a do Evangelho de Jesus. Então, fazendo-nos compreender quem somos. Comumente, diz Joana de Ângeles, a imaturidade emocional, acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem, pelos favores que se recebem, consistindo em uma forma de devolução, pelo menos em parte, do que recebemos. O senso comum diz assim, mas a gratidão verdadeiramente não é isto. Opera-se no campo do reconhecimento. Isso tudo é um reconhecimento. No entanto, trata-se de uma convenção, efeito do jogo mercadológico da oferta e da procura ou vice-versa. Então, são hábitos bem educados, né? Nós recebemos alguma coisa, nós ficamos agradecidos, nós retribuímos, nós reconhecemos o bem que recebemos e está tudo ótimo, isso faz parte de uma educação. Mas a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato de recompensa habitual. É mais grandioso, porque traz satisfação. Que nós estamos falando que sempre a causa do suicídio é um descontentamento por uma insatisfação. Que se nós compreendêssemos o motivo, nós ficaríamos muito mais satisfeitos ou aceitando esse plano de amor de Deus por nós. E aceitando, nós vamos abrir o coração para registrar o que recebo, para devolver para o outro na forma de gratidão. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, são espíritos vigorosos. Saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, na organização espiritual, onde quer que ele esteja, ele é um membro atuante, ele é ativo, porque a força do que recebemos, olha, quanto nós podemos ter gratidão por ter nascido, pela simples concessão de uma existência que nos deram, que os nossos pais nos aceitaram mesmo sendo como somos. Né? Quanto isso para nós precisa ser grandioso e belo. Então, em consequência, vivem esses que perderam esse estado de gratidão, vivem em inquietação, perturbam-se e desequilibram os demais, cultivando as enfermidades parasitas da agressividade, da violência, entregando-se aos conflitos, enfim. O desarvoro, a perturbação é o espírito que não enxerga o bem de Deus em sua vida. E ele fica lutando, ele fica se rebelando, ele fica se debatendo, né, por um estado de maturidade. Então, para a gente, iniciando esse tema, nesses dias agora, sobre a gratidão, ainda repetindo, entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser espiritual, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. Vamos refletir. Ontem nós comentávamos esse texto Saibamos Cooperar, e eu vou reler o parágrafo que paramos. Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé que iniciam um esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes
que vibram em si mesmo. Sem nenhuma sombra de dúvida, a gratidão é um valor. É impossível para nós não nos envolvermos com esse valor quando refletimos que fomos criados por Deus. Então, quanta gratidão nós temos ao Pai por Ele ter nos criado simplesmente. Por ter permitido que nós pudéssemos criar nosso próprio caminho. Evidentemente, sempre, sempre, para sempre, tutelado por aqueles que estão à nossa frente. Porque isso faz parte do amor de Deus por nós. Em nenhum momento, desde o ato da criação e para sempre, estaríamos sozinhos. Nós estaríamos sempre mergulhados no amor de Deus e acompanhados passo a passo por irmãos nossos, muito à frente do nosso tempo, que se responsabilizariam por nós a nos reconduzir ao Pai. Então, o que vamos sentir quando pensamos sobre isso, de maneira racional? E o que vamos sentir ao constatar esta realidade? Então, viver num estado permanente de gratidão por tudo que a vida nos traz é um valor. É um valor íntimo que precisa ser expandido. Então, há espíritos que ainda não experimentaram o valor da gratidão e vivem em profunda insatisfação. É lógico que a insatisfação é íntima, é evidente, mas no estado de ignorância que nós nos encontramos, o que nós fazemos? Nós culpamos alguém ou alguma situação por aquilo que estamos sentindo. Então, ficamos aqui imaginando o sentimento de gratidão de Jesus por Deus. Se nós, na nossa infinita pobreza espiritual, somos capazes de nos alegrar ao sentir essa gratidão, imagina Jesus. Imagina os espíritos ainda superiores a Jesus. Porque esse é um valor que precisa ser expandido em nossa intimidade. Então, esse texto que nós estamos lendo, para que cada vez mais possamos compreender o ser espiritual que somos, o espírito que somos, e o quanto temos que nos educar, esse entendimento, ele passa necessariamente por um processo de humildade, como a Célia colocou, dessa humildade de nós aceitarmos essa frase que eu vou ler, que eu tenho lido, já há uns 3 ou 4 dias. O Senhor estará convosco em todas as posições da vida. Esse Senhor é Jesus que ele está mencionando. Nada podereis realizar sem o influxo da sua vontade soberana. Então, como falamos ontem, vamos reforçar hoje. Nada podemos fazer sem o influxo de Jesus.
É claro que eu posso ir ao supermercado sem Jesus. É claro que eu posso fazer a terceira guerra sem Jesus. É claro que eu posso fazer qualquer coisa que me dê vontade sem Jesus. Mas esse fazer, ele nada significa para nós em construção. É disso que nós estamos falando. Agora, se nós quisermos fazer alguma coisa de real que vai incorporar de maneira definitiva no espírito que somos, aí é só com Ele. Nós podemos aumentar o nosso patrimônio na Terra negando a presença de Deus, de Jesus, nós podemos. Os exemplos estão aí para nós vermos. Mas tudo isso nada significa para o Espírito eterno que somos. E esse comungar com Jesus é um estado permanente que nós devemos buscar com as vibrações daquilo que pensamos e sentimos. Todas as vezes que nós estivermos em qualquer situação, mantermos o estado de vigilância do pensamento num bem constante. Acostumarmos a emitir estas vibrações suaves, amorosas, de compreensão, de paz, de entendimento, para que possamos entrar em sintonia com esses espíritos superiores que estão à nossa frente. Porque tudo, amigos, tudo que nós imaginarmos no estado evolutivo que nós nos encontramos, alguém lá na frente já imaginou 1 trilhão de vezes melhor. Vamos imaginar que nós pudéssemos voltar a 50 mil anos atrás, mais ou menos, e observássemos um grupo de pessoas, de espíritos, nas savanas da África, e que eles pegassem um pedaço de pedra para bater, para fazer uma faísca ali. O que a gente pensaria? Nossa, se ele tivesse um isqueiro, hein? Hã? Se ele tivesse uma caixinha de fósforo, hein? E às vezes vai bater o dia todo e não vai acender. Então, aí ele pensa, vamos acompanhar o pensamento, essa pedra não dá, deixa eu pegar outra. Né? Então, assim, o que nós estamos pensando agora, que nós achamos que é o máximo da tecnologia, o máximo que a gente... Isso é, assim, uma brincadeira, frente aos espíritos que nos observam, que estão à nossa frente. Então, a maior tecnologia que a gente pode desenvolver, a melhor forma que nós podemos viver para avançar mais rapidamente em direção ao nosso próprio bem é estabelecer um viver de acordo com o bem e com a verdade. 25 horas por dia. Aí sim, como a Célia colocou, nós vamos ter profunda gratidão por tudo. Por tudo que nos cerca. Mas temos que começar admitindo e nos felicitando que é com Jesus que nós vamos avançar. É com Jesus.
E quanto mais nós adentrarmos no campo dele de maneira consciente e intensa, mais vamos abandonando o nosso estado primitivo de ser. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesse momento tão especial que nos encontramos em Seu nome, queremos Te agradecer pela presença generosa, pelo Seu amor que cobre as nossas vidas de bênção. Agradecer, Senhor, porque nos encontramos aqui orando, Te buscando a presença. Estamos desejosos, Senhor, de fazer puro, puríssimo os nossos corações. Que nós não olhemos mais para o nosso próximo para criticá-lo, subjulgá-lo, desprezá-lo. Que possamos envolvê-lo com todo o nosso amor. Possamos cercá-lo com todo o cuidado, como se fosse uma flor prestes a desabrochar, que vem sendo cultivada pelo agricultor celeste. Que nós, nesta manhã, possamos reverenciar a vida, possamos aproveitar o tempo, os minutos, as horas, para nos engrandecermos com pensamentos saudáveis, com alegria em nossos corações. Que possamos aproveitar o espaço que estamos inseridos no dia de hoje para torná-lo agradável, com vibrações imantadas do bem, e assim construirmos em nós luzes. Agradecemos, Senhor, pelo Seu Evangelho, pelos Seus exemplos, e rogamos aos Espíritos bondosos que nos cercam, que possam nesta hora envolver nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que necessitam de amparo, que se encontram doentes nos hospitais, nos lares, nas enfermarias. Que os bons espíritos possam derramar sobre eles vibrações luminosas, infundindo em seus corpos físicos, perispiríticos e no espírito a saúde e o equilíbrio. E rogamos nesta hora que Jesus nos fortaleça para que possamos atuar no Brasil, nesta pátria destinada a ser a pátria do Evangelho. Possamos cada um de nós sermos justos, honestos, operosos no bem. Que o Senhor nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja.